Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo do A Gente Conversa, que é um quadro que a gente está começando hoje. E aqui nesse espaço a gente vai conversar sobre assuntos do cotidiano, assuntos que ganharam a mídia e que de alguma forma impactam as nossas vidas. Então a gente vai olhar com um olhar um pouco mais crítico, discutir alguns assuntos importantes. Inclusive, esse conversa é justamente para a gente estabelecer contato, para a gente trocar ideia. E a ideia é de que vocês também sugiram temas para a gente discutir, para a gente colocar sobre a mesa. Beleza? O assunto de hoje nós vamos falar sobre os bets, que são jogos feitos para você perder. E nós vamos explicar por que esses jogos são feitos para você perder, tá? No final eu quero mostrar para você, caso você não seja um programador, caso você não seja uma pessoa de TI, como é estruturado um programa de computador e por que, então, que esses jogos são feitos para você perder. Então vamos ver algumas notícias que movimentaram a mídia, vamos entender por que esse assunto é relevante para a gente e no final a gente vê um pouco de código, ok? Bem, se você ainda não me conhece, eu sou o professor Igor Albert e aqui nesse canal que eu já te convido a se inscrever, é um canal para a gente falar sobre educação, para a gente falar sobre tecnologia também. E esteja com a gente, participe com a gente, comente, curta. Isso tudo é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo por aqui. Então vamos lá para o que a gente separou para hoje. Bem, então provavelmente você já deve ter escutado algo sobre bets, porque os bets realmente movimentaram os jornais nos últimos meses. Separei aqui algumas manchetes para a gente conversar um pouco. Essa primeira aqui eu achei bastante chocante quando eu vi pela primeira vez. E é da CNN, né? Beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões com bets em agosto de 2024. Banco aponta famílias de baixa renda como as mais prejudicadas pela atividade das apostas esportivas. Então veja só, as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família geralmente são pessoas de baixa renda, né? Porque essa é uma condição, inclusive, para assumirem, para terem participação no programa. E muitas vezes essas pessoas dependem dessa grana para viver, para comer, né? Para o básico. E veja, essas pessoas estão pegando o dinheiro que elas estão recebendo e investindo em bets. Talvez, e é muito provável, que essas pessoas vejam no bet uma oportunidade de crescerem, de ganharem dinheiro. E assim, caso você não conheça nada sobre bets, o que são bets? São apostas. Apostas esportivas, apostas políticas de eleições também. No Brasil a gente não tem, mas fora do Brasil a gente já vai falar sobre isso. E também outros tipos de apostas, como cassinos online, tá? Então veja, essas pessoas do Bolsa Família estão recebendo grana e jogando essa grana em apostas, muitas vezes com uma visão de que elas vão ter retorno sobre aquele investimento que elas estão fazendo, investimento que elas estão fazendo, tá? E isso não é real, né? Isso não vai acontecer, muito provavelmente. A gente também vai comentar um pouco sobre isso. Mas veja, a que ponto nós chegamos, né? Pessoas estão colocando, assim, muita esperança em uma coisa que é feita para elas não ganharem, ok? Aqui no Nexo, que é um dos meus jornais preferidos, diga-se de passagem, tem três manchetes interessantes. A primeira, bets chegaram quando apostar já fazia parte da cultura. O Nexo conversou sobre febre de bets e jogos de azar com Brauner Cruz Júnior e Caio Azevedo, pesquisadores que investigam prática entre moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa é a primeira manchete aqui. Veja, o que acontece no Brasil? No Brasil, apostar é algo já cultural, né? A gente tem o tão falado jogo do bicho, que existe aí há dezenas de anos. O ponto talvez seja que com a chegada da internet, com essa popularização dessas apostas, ficou muito mais fácil de as pessoas apostarem. Com um celular na mão, simples, acessando a internet, você faz sua aposta e perde seu dinheiro, tá? Então, já havia essa cultura, é isso que essa reportagem fala pra gente, já havia essa cultura, mas essa cultura se aprofundou com a chegada dos bets e a popularização deles. Essa outra aqui, bets, quando procurar ajuda e o que fazer para não se perder.
Descontrole sobre apostas esportivas e jogos de azar já é considerado problema econômico e de saúde pública. Isso aqui é interessante. No Brasil, veja recomendações para lidar com os riscos da atividade. Muita gente já houve casos até de suicídio, né? Por quê? Porque a pessoa se endividou tanto para apostar que ela já não tinha mais condições de arcar com aquelas dívidas que ela contraiu, né? Então, virou um problema de saúde pública também. Outro ponto, relacionamentos terminando, casamentos terminando por conta disso. Algum dos cônjuges ali acabou se viciando nesse tipo de jogo e aí começa um ciclo muito nocivo. Então, esse está sendo um problema tratado não só como um problema, assim, geral, um problema econômico, mas também um problema de saúde pública, tal a dimensão da questão, né? TSE aprova a regra que explicita proibição de bets eleitorais. Decisão unânime do tribunal diz que apostas envolvendo votação ou candidatos podem ser caracterizadas como ilícitos eleitorais. E aí um ponto interessante, nos Estados Unidos isso não é ilegal, tá? Aqui no Brasil isso foi tornado ilegal. Então nos Estados Unidos o que é possível de fazer? Opa, eu acho que o candidato a X para presidente vai ganhar, então existem jogos ali que eu posso apostar nisso. Qual que é o problema? Só abrindo um parênteses aqui. O problema é que, por exemplo, pensa num bilionário que vai investir sua grana numa eleição presidencial. Ele vai ter o interesse de que aquele candidato ganhe, porque se ele ganhar, ele vai ter uma vantagem econômica. Isso acaba fazendo um movimento muito estranho do ponto de vista democrático, né? Porque além de apostar, você também começa a investir naquela campanha e se engajar naquela campanha, porque aquilo ali vai te trazer retorno financeiro. Então, no Brasil, isso foi interpretado como ilícito, está proibido, né? Mas em outros países isso acaba acontecendo. Mais uma. Essa da Veja. Os artistas que já fizeram propaganda para casas de aposta investigadas. Operação mira organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Então, aqui o problema dos famosos que a gente viu, né? Neymar, e outras pessoas envolvidas em bets, né, em propagandas de bets, muitas vezes, e aqui eu não estou citando o nome específico de ninguém envolvido com lavagem de dinheiro, né, mas estou falando que o problema com grande parte desses famosos não era nem a propaganda em si, mas a questão da lavagem de dinheiro, tá? Então eles tinham negócios vinculados às casas de aposta e isso servia para tornar legal dinheiro que vinha de alguma fonte ilegal. Esse é o ponto. Então, a gente viu várias pessoas sendo presas por conta disso e eu acho que isso também trouxe um bocado de holofote para esse assunto, para esse tema, ok? E aí é interessante de a gente diferenciar duas coisas, apostas esportivas e apostas cassino. Qual que é a diferença desses pontos? Aposta esportiva, que é um tipo de aposta até um pouco mais tranquila, no sentido de que existem formas de burlar, mas são mais difíceis de acontecer. Porque a aposta esportiva é você apostar que o time A, o time B vai ganhar, quantos gols vai fazer e por aí vai. Então existem casas de aposta que recebem esse tipo de aposta. O ponto aqui é que as apostas esportivas elas têm lastro na realidade. Ou seja, eu estou apostando sobre algo que vai acontecer, sobre um jogo que vai acontecer, que tem regras, que tem juízes e por aí vai, né? Já existe outro tipo de aposta que é a aposta cassino. Na aposta cassino, eu tenho um jogo virtual, um jogo digital programado ali e eu vou apostar naquele jogo. É como se fosse uma roleta e essa roleta é virtual, tá? Mas, claro, existem vários tipos de jogos nesse sentido. Só estou dando um exemplo. Então, assim, a aposta cassino é totalmente digital, é um jogo, é um programa de computador e ponto. A aposta esportiva tem uma correspondência na realidade. Por quê? Porque eu estou apostando sobre um jogo que vai acontecer. A aposta cassino é completamente viável de aquilo ali ser corrompido de forma que você perca. Porque é um programa de computador. E eu já vou te mostrar como um programinha de computador funciona basicamente. E esse programa de computador, já que envolve dinheiro, né, ele vai ser feito para que você perca, pelo menos na grande maioria das vezes. Já a aposta esportiva
é mais difícil de ser corrompida, porque é um jogo que vai acontecer. Eu posso comprar os jogadores? Posso comprar o juiz? Sim, mas veja que existe esse movimento de ter que corromper as pessoas envolvidas ali no processo para que as coisas aconteçam de determinada forma e que certas pessoas ganhem vantagens, tá? Então, a aposta esportiva é mais difícil de burlar, a gente sabe que acontece, mas é mais difícil. Já a aposta cassino é uma coisa completamente fora da realidade, é feita para você perder mesmo. Não tem alternativa, não tem conversa. E aí eu quero te mostrar por que as apostas cassino são programas criados para você perder. Bem, caso você não seja uma pessoa da computação, uma pessoa que já desenvolveu algum tipo de programinha, mesmo que simples, é difícil de você conceber como é que um programa de computador é feito. Então eu vou te mostrar basicamente a estrutura de um programinha e vou te mostrar também por que é fácil de manipular resultados ali, tá? Inclusive isso aqui que eu vou te mostrar você pode reproduzir aí no seu computador também, se você quiser, tá? Então eu vou compartilhar a tela para você acompanhar comigo. Veja, esse aqui é um sitezinho que serve para você programar, nesse caso em Python, online. E aí você consegue construir o programa e executar esse programa online no seu navegador, tá? Esse programa, o que ele está fazendo? Veja, aqui eu vou escrever o meu programinha, eu aperto o Run e aqui vai aparecer a saída do meu programa. Bem, essa primeira linha é só uma importação de uma biblioteca. A biblioteca é um conjunto de funções que eu vou precisar ali no meu programa. E aqui na linha 3 eu tenho uma estrutura de repetição. Eu vou repetir esses comandos que estão aqui 5 vezes, tá? E aqui na linha 4, o que eu estou fazendo? Eu estou sorteando número entre 0 e 1. Veja, nos programas aí, se a gente estiver pensando, por exemplo, numa roleta virtual, a gente provavelmente vai ter algum elemento que é um sorteio, algo aleatório ali. E até aí tudo tranquilo, até aí tudo bem. Aqui eu estou usando a função print para mostrar na tela esse número que eu sorteei. E aqui começa o ponto que eu estou colocando para você, que é o seguinte. Essa distribuição aqui é o que a gente chama de distribuição uniforme. Então, todas as alternativas ali têm a mesma chance de acontecer. E aqui o que eu coloquei? Eu coloquei uma condição. Se esse número que eu sorteei for menor do que 0,9, ou seja, de 0 a 1, eu estou pegando de 0 a 0,9. E se isso acontecer, eu vou escrever que você perdeu. Opa, Igor, quer dizer que eu só tenho chance de ganhar de 0,9 até 1, ou seja, eu só tenho 10% de chance de ganhar? É basicamente essa a ideia, tá? Então veja que com uma linha de código eu já reduzi drasticamente as suas chances de ganhar, né? A sua chance de ganhar está praticamente nula. E eu poderia ainda ser um pouco pior, mas vamos dar uma olhada. Eu vou clicar em Run para a gente ver o resultado. Veja, nas 5 jogadas aqui, a gente perdeu, porque a maior probabilidade é de fato de a gente perder. Eu sorteei 0,42, 0,87, 83, 11 e 14. Vou rodar de novo. Perdemos todas as vezes de novo. 47, 00, 26, 88, 29. Então veja, está muito difícil de ganhar. Eu vou só escrever aqui outra condição, que é um else. Se isso não acontecer, eu vou escrever que a gente ganhou. Tá? Eu vou reduzir aqui, eu vou colocar 0,5. Então, de 0 a 0,5 a gente perde, de 0,5 a 1 a gente ganha. Então, nesse caso aqui, a ideia é de que 50% das vezes a gente perde, 50% das vezes a gente ganha, que seria o mais justo. Vou rodar de novo. Opa, aqui já começou a melhorar. Ganhei 4 vezes, perdi só uma. Vamos rodar de novo. Aqui eu ganhei 4 vezes, perdi uma. Vamos mais uma vez. Aqui eu perdi 4 vezes e ganhei uma. Mas já ficou um pouco mais equilibrado. Mas veja, eu poderia ser mais rigoroso do que o 0,9. Poderia colocar 0,95 e executar. E aí eu perderia muitas das vezes, na maioria das vezes. Tá? Então veja, um programa de computador é algo muito manipulável, é muito fácil de eu escrever o que eu quiser. E se está envolvendo dinheiro, galera, é claro que o programa vai ser feito para você perder. A empresa que está desenvolvendo aquilo ali é que quer ganhar, né, com o seu dinheiro.
Então, veja, a aposta cassino ela tem uma chance muito remota de nos trazer retorno simplesmente porque é uma coisa completamente digital e completamente fácil de manipular. E é nesse sentido que eu estou trazendo aqui o ponto de que a aposta é feita para você perder, o bet é feito para você perder. Então, só para concluir, né? Eu estou aqui demonizando os bets e falando não joguem. Não, não é bem isso. O ponto aqui é o seguinte: não veja o bet como investimento, porque ele não é, tá? O bet tem que ser algo que você leva mais para diversão. Porque, querendo ou não, mesmo aquela aposta esportiva, que é mais difícil de as empresas burlarem, é algo que você não tem certeza do retorno, ou que você não tem um mínimo de garantia de que as coisas estão acontecendo de forma justa, né? E isso é muito arriscado. Então, se você gosta de apostar, aposte, mas aposte como diversão e aposte uma quantia que você tem condições de gastar com diversão, com lazer. E não aposte coisas que você, de fato, precisa para a sua sobrevivência e para sustentar a sua família, né? Esse é o ponto mais importante que eu queria trazer aqui hoje. Então era isso que eu queria mostrar, era isso que a gente queria trazer para você, de mostrar um pouco dos bets, um pouco do que movimentou os noticiários nos últimos meses e também te mostrar como um programinha de computador é feito para que você entenda ali o contexto e por que os bets são problemáticos. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um like, deixa um comentário, isso tudo é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos assim para você. No mais, muito obrigado pela companhia, eu espero ver você em breve, até logo e falou!